a mansidão de Moisés. Isso mesmo, nós estamos falando sobre o mês do governo e nós vamos aprender com vários líderes da Bíblia. Nós falamos aqui uns vídeos para trás acerca das águas de Meribá, né? De quando Moisés cede à pressão do povo e vai tomar uma atitude impensada que vai resultar da não entrada dele na terra prometida. Ele vai visitar a terra, mas não vai entrar. Mas a Bíblia mostra uma característica de Moisés. Qual? A mansidão. A Bíblia diz em Gálatas acerca do fruto do Espírito, né? Porque é um fruto com várias características. A Bíblia mostra em Gálatas, né, acerca do amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Ou seja, mansidão é uma das características do fruto do Espírito. Ou seja, um líder, ele tem que carregar as características do fruto do Espírito. Nós entendemos, biblicamente falando, que fruto é aquilo que nós produzimos. Vou dar um exemplo. A Bíblia diz assim, a boca fala aquilo que o coração está cheio. E assim também será a nossa vida. Se nós estivermos cheios do Espírito, nós iremos produzir aquilo que é do Espírito. Mas se nós estivermos na carnalidade, nós iremos produzir as obras da carne. Então o Senhor está te convidando para um tempo de governo. E isso também inclui governar a sua própria vida. Porque você não consegue governar nada externamente se você não governar a sua própria vida. Olha o que a Bíblia diz acerca de Moisés em Números 12. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita, com quem casaram, porquanto casara com a mulher cuxita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Ou seja, a Bíblia está aqui enaltecendo uma característica de Moisés. Não só ele era manso, mas era mais manso do que todos os homens daquela época. Né? Ou seja, ele se destacava pela sua mansidão. Nós vimos ali acerca das águas de Meribá e nós vimos Moisés cedendo à pressão do povo e nós vemos sim que tem horas que Moisés ele vai ali se irar, mas mediante toda a pressão que Moisés passava, vamos dizer assim, ainda é pouco, porque Moisés era constantemente pressionado pelas pessoas. Aqui a Bíblia diz que Miriam e Arão, irmãos de Moisés, irmãos dele de sangue, começam a se levantar contra Moisés porque ele casou com uma mulher cuxita, uma mulher etíope, uma mulher negra. Ele casa com essa mulher e começam Miriam e Arão se falar contra ele. O motivo ali não era a mulher, o motivo era aquilo que Moisés carregava. O motivo era a intimidade que Deus tinha com Moisés e Moisés tinha para com Deus. E ali eles começam a falar, Deus fala somente com Moisés, Deus também não fala conosco. Só que Moisés era um homem manso, mas a Bíblia diz o que? Que Deus ouviu e Deus vai resolver essa questão. Então, eu estou aqui para te dizer, assim como a Bíblia diz em Tiago, que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente quer irar. A gente quer falar, a gente quer responder na mesma medida, a gente quer pagar na mesma moeda, só que não vai adiantar. Tem situações na nossa vida, sim, que vai ser necessário a gente falar, a gente se posicionar, principalmente como líderes. Vai ser necessário, sim, né, dar aquela palavra dura para que haja um posicionamento. Só que nós temos que entender que tem coisa que só Deus vai poder resolver. Então tem coisa que não adianta você responder, você pagar na mesma moeda, principalmente quando nós falamos acerca de calúnia, de difamação, de levante. Tem pessoas que se reúnem em motim, tem pessoas que se levantam, tem pessoas que não concordam, tem pessoas que vão arrumar N motivos para falar a nosso respeito. Aqui, no caso de Moisés, eles vão colocar como motivo o fato de Moisés ter casado com essa mulher cuxita, mas esse não era o motivo. O motivo era que eles não concordavam com a liderança de Moisés. E você tem que entender, se você é líder, muita gente não vai concordar com a sua liderança. E pode ser pessoas próximas, pode ser pessoas que foram beneficiadas com a tua liderança. Assim como foi Moisés ali, né, com Miriam e Arão. Ele não só era irmão dos dois, mas você vai ver ali na abertura do Mar Vermelho, Miriam tocando tamborim. Você vai ver todos os sinais, né, que ali foram vistos por aquele povo na Bíblia. Arão viu de perto, Arão andava com Moisés e mesmo assim discorda. E mesmo assim acha que está no mesmo patamar. Muitas pessoas têm uma dificuldade de sujeitar a liderança porque elas falam assim, eu também estou no mesmo nível. Eu também ouço Deus da mesma maneira. Deus também tem a mesma obra na minha vida e isso é um engano. Por quê? A Bíblia diz que a intimidade para com o Senhor é para aqueles que o temem. A Bíblia diz que Deus não faz exceção de pessoas, mas é para salvação. Eu quero que você entenda que, biblicamente falando,
Deus tem os íntimos, Deus tem aqueles que Deus tem algo diferenciado, propósitos diferenciados, chamados diferenciados. E você tem que aprender a respeitar o teu líder, porque senão seria você no lugar dele. Eu sempre falo isso na igreja, é bem verdade. Se você soubesse tanto, se fosse você, você que estaria no lugar dessa pessoa. É você que estaria no altar e não seria o teu líder. Então você tem que entender o que? Deus te chamou com um propósito. Respeite a tua liderança. Coloque nos comentários, eu vou respeitar a minha liderança, porque se você soubesse mais, era você que estava no lugar dela. Então, ali, Moisés tinha essa discordância em relação à vida dele, né? Acerca de Miriam e Arão, não só Miriam e Arão, mas outras pessoas. Só que neste momento aqui, Moisés, ele agiu com mansidão. Deus quer te fazer discernir os momentos de agir com mansidão e o momento de falar. Porque essa vez também acontecendo com Jesus. Tinha hora que Jesus simplesmente saía e tinha hora que Jesus se justificava. Então você tem que saber discernir os tempos, saber discernir as oportunidades, saber discernir as estações, as situações. A Bíblia diz acerca de Salomão, né, que o Senhor deu sabedoria para ele, para guiar o povo. E nós precisamos dessa sabedoria, porque senão nós podemos tomar os pés pelas mãos. Então Moisés, ele tinha essa mansidão. E ali Deus respondeu por ele. Então, se você aprender a ser manso, Deus vai responder por você. No dicionário bíblico, vai falar que a mansidão é alguém temente a Deus, alguém justo, humilde, doutrinável. Mas achei interessante essa característica, paciente nas horas de sofrimento. Por que paciente nas horas de sofrimento? Como disse acerca de Tiago, né? Que está escrito ali em Tiago. Que a ira do homem não produz justiça de Deus. A Bíblia diz que vai ser tardio em falar e tardio em irar. Ou seja, não é que ele bateu, levou, não é falar ali de uma forma imediata. Então a pessoa mansa é aquela que é paciente nas horas do sofrimento. Ela não vai agir de uma forma imediata. Ela não vai agir de uma forma explosiva. Eu quero que você entenda isso, que até para Deus corrigir, tem que ser Deus corrigindo alguém através do líder, e não o líder agindo de uma forma explosiva, de uma forma carnal. Deus quer te dar mansidão. E para você ser manso, você não pode andar conforme a sua justiça. A Bíblia diz que a justiça humana para ele é como trapo de imundícia, ou seja, ela é suja. Eu estou aqui para te dizer, Deus quer produzir a justiça dele, mas a justiça dele não é produzida na sua ira. Então seja tardio em irar. Entrega determinadas situações na mão de Deus, porque Deus vai te justificar. Eu quero orar por você, coloca o teu pedido de oração nos comentários, porque nós cremos que o Senhor está nos ensinando neste tempo de palavração acerca de governo, acerca de liderança, de autoridade. O Senhor está nos dando várias características, né, várias direções. O Senhor está nos mostrando o que deve ser feito e o que também não deve ser feito. Estamos no momento de aprendizado. Coloque nos comentários, estamos aprendendo. Pai, graças te dou, Senhor, por essa palavra. Graças te dou, meu Pai, porque temos aprendido dia após dia para com o Senhor. Pai, eu te peço, Senhor, nos dê um coração ensinável, nos dê mansidão. Pai, que venhamos andar no Espírito, meu Pai, para que venhamos produzir o teu fruto. Meu Pai, que não venhamos, meu Pai, produzir obras da carne, mas produzir o fruto do Espírito. Muda, Senhor, nossa mentalidade, muda a mentalidade dos teus filhos. Transforma, meu Pai, de dentro para fora, para que teu nome seja glorificado. Nos dê sabedoria, nos dê discernimento, nos dê entendimento, em nome de Jesus. Assim eu oro, crendo que grandes coisas só fará. Assim eu oro, como diz a tua palavra, que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Nós estamos sendo aperfeiçoados dia após dia. Então nos aperfeiçoa, Senhor, nos muda e nos transforma, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, fique na paz e creia. É necessário ser manso para alcançar o favor do Senhor. Deus te abençoe. Seja manso, que Deus vai te justificar. Compartilhe este vídeo com mais alguém que precisa aprender a ter mansidão. Fique na paz.